Vem aí, Orgulho do RN, com Canindé Pereira. Boa noite, torcedor alvirrubro, salve, salve, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Orgulho do RN, é o podcast de número 20 aqui na Marcos Lopes TV. E claro, você sabe que isso aqui é um ambiente que veste apenas duas cores, vermelho e branco. E aqui a gente sempre debate sobre o América Futebol Clube. Hoje nós vamos conversar com o novo técnico do alvirrubro que vai dar a sua primeira entrevista após a apresentação oficial feita pelo clube. O Leston Júnior é o homem que vai ficar responsável pelo time profissional do América, é o homem que vai buscar o tricampeonato estadual, vai buscar chegar mais longe na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil, mas claro, a prioridade é o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Mas antes de começarmos com o bate-papo, eu tenho um pedido que eu acho que você já conhece, né? Se você ainda não se inscreveu na Marcos Lopes TV, aproveita, se inscreve, é de graça, não paga nada, já clica no sininho para que você possa receber as notificações sempre que publicarmos novos conteúdos aqui no canal. Lembrando que temos Resenha do Barba, temos os podcasts, além do Orgulho do RN, temos podcasts todos os dias, além de transmissões dos mais diferentes esportes, né? Futebol, futsal e claro, daqui a pouco vocês vão ter outras novidades aqui na Marcos Lopes TV. Você está vendo esse QR Codezinho aqui? Se você direcionar o seu telefone para ele, você vai ser redirecionado para o nosso grupo no WhatsApp e lá receberá notícias atualizadas diariamente com tudo que acontece com América, ABC, Alecrim, QFC, Força e Luz, todo mundo, além dos demais esportes. Até porque aqui na Marcos Lopes TV o esporte é feito para você. Lembrando que o podcast Orgulho do RN e todos os outros você pode encontrar também no Spotify, assistir, ouvir no dia, no horário e onde você quiser. Se ainda não segue a Marcos Lopes TV no Spotify, já aproveita, clica, se inscreve lá também e acompanhe todo o material que é produzido aqui pela Marcos Lopes TV. Recado tá dado, vamos começar o papo sem delongas por aqui com o técnico Leston Júnior. Professor, seja muito bem-vindo ao podcast Orgulho do RN, aqui a casa é sua. Obrigado, boa noite Canindé, boa noite a todos, um prazer estar participando do podcast Orgulho do RN e poder, dentro desse período, ter esse contato direto com o torcedor, que é fundamental, principalmente nesse start do trabalho, nesse momento inicial, quando a gente está planejando aquilo que vem para a temporada de 2025. Aqui é um local, professor, onde realmente o senhor vai ter um contato direto com o torcedor. Primeiro que você está de frente com um, né? E claro, os outros demais torcedores que já começam a mandar mensagens aqui no chat no YouTube. Mas antes de qualquer coisa, Leston Júnior, filho de um ex-atleta de futebol, né? Mas aí enveredou por outros lados, enveredou para o comando. E aí você começou nas bases do Cruzeiro. Conta um pouquinho, de forma resumida, como foi sua história até essa chegada ao América. Então, Canindé, assim, eu, como todo garoto, sonhei em jogar futebol, né? E por ter tido uma referência que foi meu pai, por ter vivido basicamente que toda a sua vida o futebol profissional, enquanto atleta, depois como dirigente, como treinador, como auxiliar técnico, e nos últimos anos de vida trabalhando na crônica esportiva em Minas. Então eu me classifico como um produto do meio, né? E sonhava em jogar futebol
mas fui interrompido exatamente por ter essa referência em casa e entender que se eu quisesse vivenciar o futebol, precisaria ser de uma outra forma que não fosse jogando, né? E a partir daí eu fui procurar me preparar para que eu pudesse aproveitar as oportunidades que meu pai teria de abrir portas para que eu começasse o processo, né, de trabalhar com futebol. E tive, na minha concepção, o privilégio de começar da onde eu entendo que deva ser, das divisões de base, né? E tive a felicidade de trabalhar em grandes clubes, em clubes de muita tradição no que diz respeito à formação de atletas, né? E em 2010 acabei fazendo a transição para equipes principais e tive a felicidade de, no meu primeiro trabalho como profissional, com equipes principais, conquistar um acesso numa divisão de São Paulo, da segunda divisão em São Paulo. No meu primeiro trabalho eu tive a felicidade de ter esse acesso. E eu acredito que a partir dali foi algo que impulsionou, né, e que validou uma transição, que ela é sempre mais difícil, essa transição de base para profissional. Ela é para atleta e para treinador também. E aí tive oportunidades de dirigir, nesse período de 14 anos, grandes equipes, projetos diferentes. Já trabalhei para empresas como para a Traffic em 2014, quando no Madureira nós disputamos o acesso da C para B e acabamos perdendo o acesso para o CRB, mas ali era uma gestão empresa, né, que se assemelha um pouco com esse momento que nós vivemos hoje de SAFs, né? Mas também tive oportunidades de passar por outros clubes associativos, né, e clubes grandes, onde a exigência é muito alta. E nessa trajetória houveram conquistas visíveis, né, que são aquelas perceptíveis para todo mundo, que são os 2 acessos nacionais, da D para C e da C para B, e um título estadual com o Botafogo. Mas eu valorizo muito outras conquistas que são invisíveis, conquistas que passam despercebido para o grande público, mas para as pessoas que naquele momento estão dentro do clube, sabem as dificuldades, como foi tirar o Floresta do rebaixamento em 2022, faltando 8 rodadas para terminar a Série C, vindo de 6 derrotas seguidas. Eu classifico como um peso de um acesso, né? Então, assim, uma trajetória onde eu tive a oportunidade de amadurecer muito. Por isso que na minha entrevista de apresentação eu disse que eu hoje me sinto muito mais preparado em função de tudo aquilo que eu tive de vivência até hoje no futebol. Essa questão, o senhor mencionou Floresta, né? No Floresta o senhor conquistou grandes resultados. Primeiro acesso da D para C, inclusive em cima do próprio América, naquela Série D de 2020, que terminou em 21 por conta da pandemia. E agora o senhor menciona a questão justamente do livramento do rebaixamento à Série D do Campeonato Brasileiro. E quando sua contratação foi anunciada, né, algumas pessoas até falaram disso, que as suas principais conquistas tinham sido só no Floresta, né? E o senhor até falou na coletiva que às vezes as pessoas se apegam muito aos resultados, né, e não à conjuntura da coisa. E o senhor acabou de mencionar, inclusive, na sua primeira palavra agora. Mas o senhor não acha que o resultado é o carro-chefe do futebol? É óbvio, porque o futebol é um segmento movido pela paixão, né? E só é esse produto tão valorizado no mundo em função disso, né? É óbvio que o resultado é o que fica no final, mas isso é para o torcedor, né? Para quem eu sempre gosto de dizer que existem pessoas que vivem no futebol, não é? E pessoas que vivem do futebol. E quem vive do futebol precisa ter um olhar mais profundo, não é? Para que você aumente a possibilidade desse resultado acontecer. E então, assim, eu nunca vou desassociar a questão da importância do resultado, mas eu preciso ter uma atenção muito maior com o que pode aumentar a possibilidade desse resultado acontecer. E quando eu falo de conquistas visíveis e invisíveis, são exatamente essas. Eu acompanho às vezes, né? Porque olha como é o futebol. As pessoas, elas pegam recortes muito pequenos assim para analisar um profissional, seja atleta, seja jogador, treinador, né? Eu tenho uma conquista que tem uma expressão muito maior do que o acesso com Floresta, por exemplo, que é o acesso do Tupi da Série C para a Série B,
do Campeonato Brasileiro, né? E hoje poucas pessoas, às vezes, conseguem lembrar dessa conquista porque se apegam muito ao resultado imediato. E até na minha entrevista eu disse em dado momento, na minha apresentação, que o futebol ele é muito complexo para você atribuir capacidade de alguém a um recorte de 6 meses, de 1 ano. Né? Então, o resultado é o que marca. Eu espero ficar marcado na história do América pelo resultado final. Né? Até também disse isso na minha apresentação. Você pode ser campeão estadual, pode fazer uma grande campanha na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil, mas se você não conseguir o acesso à Série C, isso tudo será esquecido. E o contrário também é verdadeiro. Você pode ter alguma dificuldade no início, mas conquistando o acesso no final do ano, o objetivo será realizado e o torcedor vai se lembrar eternamente desse momento. Né? Então, é por isso que o futebol exige muito da gente, muito trabalho, muita dedicação e, acima de tudo, muito discernimento para que você possa, num ambiente insano, se manter são. Do contrário, é verdade mesmo, viu, professor? Porque dos últimos acessos do América, eu acho que só de 2022, que culminou com o título da Série D do Campeonato Brasileiro, que a dificuldade não foi extrema, por mais que o América tivesse perdido o título estadual, né, de 2022. Mas terminou com acesso e título da Série D, então a temporada foi salva. Né? E foi um ano que a América só teve estadual e Campeonato Brasileiro. Né? E dentro dessa perspectiva, nos últimos acessos fora esse, 2011, por exemplo, a América começou a temporada muito mal, a América subiu da Série C para a Série B. Em 2006, o América não começou bem a temporada, mas no final subiu da Série B para a Série A. E em 2005, o América também não começou bem a temporada, mas subiu da Série C para a Série B. Né? Que em 2005, 2006, o América Série C, Série B, e em 2007 jogou a Série A do Campeonato Brasileiro. Então isso mostra que realmente, do contrário, também é verdade. Né? E claro, ninguém lembra como é que o América começou, mas lembra como é que o América terminou. É uma frase que se ouve muito por aí, né? Não é como começa, e sim como termina. Né? E no futebol, diferente da vida, a gente sempre escuta que a primeira impressão é que fica, no futebol é a última. Inevitavelmente, sempre foi assim e continuará sendo em função do que representa paixão, né? E principalmente num clube gigante como o América, num clube que tem uma representatividade absurda, isso fica ainda mais evidenciado. Professor, falando agora de 2025, o senhor chega, o América tem, que na verdade não são 13, são 14 atletas, porque o Gustavo Custódio, ele tem um contrato, né, por conta da lesão de estabilidade, correto. E aí a gente tem a informação que o América tem 4 atletas acertados. Né? E aí o que acontece? Além dessa quantidade que nós já trouxemos, tem mais atletas acertados para 2025? Como é que está o seu pensamento de planejamento para a contratação desses atletas? Então, assim, nós precisamos ser ágeis e, ao mesmo tempo, ter muita prudência, né? Porque, para mim, o pior cenário do futebol, o pior momento, né, do futebol é esse agora. Porque é um momento que exige uma busca profunda por validação de uma contratação, né? Buscar contemplar tudo aquilo que envolve uma contratação de um profissional, de um atleta, mas entender que, além disso, você está contratando o pacote completo, você está contratando o atleta na totalidade, né? O ser humano antes do atleta. E isso muitas das vezes justifica porque determinado atleta foi tão bem em um clube e não em outro, às vezes um aspecto de adaptação, às vezes um momento de vida, o cara vive um momento um pouco mais conturbado, particular, e isso afeta no seu rendimento profissional. Né? Então, assim, alguns episódios acabam contribuindo para que às vezes esse atleta não tenha o rendimento esperado. Então é um momento muito delicado, que você tem que ser ágil, porque o mercado agora é um mercado muito agressivo, porque nós temos aí 25 competições
para começar em janeiro, né? Então isso faz com que o mercado fique muito agitado e ao mesmo tempo a gente tem que ter cuidado para a gente não se precipitar, né? Ter cuidado com o próximo passo, porque montar elenco significa não só contratar os melhores jogadores, e sim os jogadores certos. Os jogadores que se completam, os jogadores que em relação à característica podem entregar aquilo que o clube tem de perspectiva em cada competição, né? Nós temos competições no primeiro trimestre que reúnem características que se assemelham à competição principal do clube, que é a Série D. Você tem fase de grupo no estadual, você tem fase de grupo na Copa do Nordeste, que pede regularidade, mas você tem mata-mata também nessas competições, juntamente com a Copa do Brasil, que são competições que exigem poder de decisão, exigem nível de concentração elevado. Então, na montagem, você precisa ter um olhar para essas características, né? Então, a gente está buscando ser assertivo, conversando muito, ouvindo as pessoas que estavam no clube nessa temporada, porque são relatos importantes, são experiências importantes que se viveu ao longo, né, desse processo, mas também estamos procurando agregar aquilo que a gente tem de expertise no que diz respeito a essas questões de montagem de elenco, para que a gente possa, o quanto antes, mas acima de tudo, de uma forma responsável, ter um elenco formado para que no início do trabalho a gente consiga ter aqui o maior percentual possível de atletas já pensando no início das competições. O senhor chega num clube que tem calendário cheio, são 4 competições. Eu costumo dizer o seguinte, claro que existe aquele ideal para a Série D do Campeonato Brasileiro, que é o acesso, né? Que é talvez para muitos a prioridade máxima. Na minha opinião, é uma das prioridades máximas, né? Porque a outra prioridade se chama Campeonato Estadual. Porque é o Campeonato Estadual que dá um calendário cheio para o ano seguinte, calendário cheio este que proporciona que o clube jogue 2 competições que ajudam a América financeiramente, Copa do Nordeste e Copa do Brasil, né? E aí, dentro dessa ideia, professor, pelo menos na minha opinião, o ideal é que o América tenha um elenco, não um time. E na sua opinião, a América vai poder ter um elenco e não um time dentro das limitações que o senhor vai encontrar? Tudo bem que... Por que eu estou perguntando isso? Porque na cabeça de muita gente, SAF é sinônimo de dinheiro. E não é. Não é um sinônimo claro de dinheiro que o clube é rico, não. Até porque quem investe vai querer retorno. Isso é um fato, né? Toda empresa é assim. E a SAF é uma empresa. Sim. E claro, com esse pensamento, a gente sabe que vai ser difícil montar um elenco que o senhor possa ter peças suficientes para se recompor uma posição, caso perca 2 jogos na semana. Aí você tem Campeonato Estadual, Copa do Nordeste, aí depois Campeonato Estadual, Copa do Brasil. E aí você perde um atleta, depois vai ter que priorizar uma competição porque na outra não vai bem. Aí prioriza um Campeonato Estadual, por exemplo. Precisa ter um elenco. O senhor acha que vai ter essa possibilidade de elenco? Então, Canindé, assim, primeiro que o fato de a gente estar conversando muito, debatendo muito, desde a minha contratação, né? Não foi desde a minha chegada, mas desde a minha contratação, a gente já iniciou esse processo juntamente com o Constantino, juntamente com o departamento de futebol, né, do América SAF. A gente vem já discutindo todos esses assuntos, né, e usando aquilo que a gente tem de experiência vivida, né. Em 2019, inclusive no período em que eu trabalhei com o Constantino Júnior, eu fiz 32 jogos em 120 dias no Santa Cruz, porque nós fomos semifinalistas da Copa do Nordeste e fomos à 4ª fase da Copa do Brasil. Juntamente com o campeonato estadual, isso totalizou 32 partidas em 120 dias. E isso nos traz de experiência que você precisa ter um elenco equilibrado, um elenco que contemple, por exemplo, um percentual de 3, 4 atletas que consigam transitar em 2, 3 posições, né? Então isso você precisa pensar, e é uma questão de criatividade, né? É uma questão de você não se debruçar no problema e sim buscar a solução. Você ter um limite orçamentário, não que eu veja como problema, muito pelo contrário, acho que o futebol brasileiro
ele se perdeu um pouco administrativamente falando ao longo de décadas, exatamente por não existir esse modelo de gestão onde você só pode gastar aquilo que você verdadeiramente tem disponível. Então, acredito que isso é a solução do futebol brasileiro, não um problema, mas isso te traz uma dificuldade, a questão orçamentária de você ter um certo limite. Mas, ao mesmo tempo, ela te dá uma condição de você, perante ao mercado, também validar a saúde financeira do clube, a condição de trabalho, que é o que mais tem me chamado a atenção desde a minha chegada aqui. Toda a direção tem se empenhado muito em gerar uma condição de trabalho privilegiada. Então isso nos fortalece também para essa briga no mercado, conseguir montar um elenco equilibrado que nos dê condição de passar por esse primeiro trimestre. Eu tenho comigo que esse primeiro trimestre, para as equipes que têm calendário cheio, é o momento mais crítico da temporada, porque são jogos com características muito distintas, com aspectos, com objetivos muito distintos. Você tem nas Copas um objetivo muito claro de buscar receitas, né, que são importantes para o futebol, é um produto caro, né, mas você tem no estadual, como você bem colocou, além desta questão de calendário, tem a sua rivalidade local. Isso tem um peso, o futebol é paixão, isso o torcedor, é impossível você tirar isso do torcedor, e eu acho até que quando você tirar isso, o futebol vai perder muito. Eu vejo muita gente defendendo o final dos estaduais no futebol brasileiro, e isso é matar um pouco mais o futebol brasileiro, porque o estadual ele foi o carro-chefe de tudo que criou-se de paixão, principalmente no Brasil, dessa rivalidade do torcedor na segunda-feira poder comemorar e brincar com o vizinho que o time dele ganhou. Então, assim, enxergar isso é um ponto importante para que a gente possa, e a gente tem procurado fazer isso, né, juntamente com todas as pessoas que estão ali envolvidas no processo, ter criatividade para que a gente tenha um elenco em condição de fazer esse primeiro trimestre atingindo os objetivos que nós temos, né, já estabelecidos por toda a direção. Qual a característica do time do Leston Júnior para a temporada 2025? Esse time que vai vestir vermelho e branco e vai representar essa gigantesca torcida nas competições. Primeiro, respeitar a cultura do clube, né? Não dá para você não ter dentro do seu modelo de jogo algo que pertença à cultura do clube. Se bem que nós perdemos isso um pouco ao longo dos anos, né? Há décadas atrás era muito comum você falar o nome de um clube e você já ter na cabeça qual era a característica principal daquele time. Era academia, era um time de muita raça, um time muito agressivo, né? As escolas regionais do futebol brasileiro, a gente perdeu um pouco. Mas eu ainda vejo hoje ser necessário você respeitar a cultura do clube no qual você dirige. Mas, fundamentalmente, eu acredito no futebol equilibrado. As equipes que conseguem acesso em divisões de acesso, títulos no futebol brasileiro, hoje elas são equipes que menos sofrem gols em relação às que mais fazem, assim, não é? Então não é o diferencial ser uma equipe extremamente agressiva no sentido de ser uma equipe que faz muito gol. O não sofrer gols, uma equipe que sofre pouco defensivamente, ela por consequência se torna muito forte ofensivamente, porque você dá pouca perspectiva para o adversário, você dá pouca possibilidade do adversário sobrepor, e isso te faz ficar mais forte, mais confiante e mais seguro para agredir, para ser uma equipe ofensiva. Então, o primeiro ponto é esse, né? O meu primeiro grande objetivo é fazer com que a gente tenha, desde a primeira apresentação nossa oficial, uma equipe que passe segurança, uma equipe que o torcedor possa enxergar nela uma equipe equilibrada, uma equipe que na fase ofensiva consegue criar boas situações de gol
e que na fase defensiva dê poucas possibilidades ao adversário. A partir daí, aí virão os upgrades, virão aquilo que a gente chama de variação, a identidade dessa equipe ela passa a ser criada a partir do momento que ela se apresente uma equipe segura. É isso que a gente vai buscar. E a construção dessa equipe segura, essa equipe equilibrada que o senhor disse, ela começa a partir do momento que o senhor seleciona os atletas que vão vir defender a equipe, ou o senhor acha que esse equilíbrio e essa liga, como foi dita na entrevista coletiva, né, que é no Mundo da Bola falar muito sobre isso, ela realmente só vai ser conhecida no decorrer da temporada? A montagem ela é já pensando um pouco nisso, né? Não dá para você trabalhar em montagem de elenco sem você ter em mente aquilo que você está projetando em relação à forma de jogar. Mas é óbvio, eu sempre digo, Canindé, que o campo fala. Às vezes, porque tudo que a gente está dizendo aqui, até o momento em que a gente inicia o treinamento, os jogos treinos, os primeiros jogos da temporada, nós estamos trabalhando com hipótese. Né? Nós estamos trabalhando com uma perspectiva ainda teórica de encaixe da coisa acontecer. A partir do momento que ela começa a andar, o campo começa a falar por si. No sentido de, às vezes você tem uma perspectiva de dizer assim, ó, a gente vai ter mais trabalho para ajustar defensivamente essa equipe em cima da ideia que a gente tem. Mas daqui a pouco o campo começa a responder diferente. Você já no primeiro momento se mostra já muito seguro defensivamente e daqui a pouco você vai ter que se debruçar mais na busca da melhor ofensiva. Né? Mas é desde esse momento. A gente já começa a pensar, começa a imaginar, né? Característica dos jogos do estadual, os jogos na arena no estadual, como é que são esses jogos, os jogos no interior, como é que é a característica desses jogos, né? Na temporada, na última, ou nas duas últimas, que tipo de jogo o América teve mais dificuldade, né? Vamos tentar nessa montagem já começar a contemplar jogadores que tenham característica para esse tipo de jogo, né? Então isso tudo faz parte desse primeiro momento na montagem. O senhor se considera um técnico retranqueiro? Não, eu digo que se pegar minhas equipes, as equipes que eu dirijo normalmente, elas são equipes muito organizadas, né? Elas são equipes muito organizadas, o que me dá condição de, muitas das vezes, controlar o jogo, né? Existem duas maneiras de você controlar um jogo de futebol. Um é tendo a bola, o outro é, no momento em que o adversário tem a bola, essa posse de bola do adversário seja uma posse estéril, assim, uma posse que não te crie grandes dificuldades. Então, eu procuro organizar muito as minhas equipes para que elas consigam ter esse tipo de comportamento, né? E respeitar muito a capacidade e a característica dos atletas que a gente tem, né? Eu posso dar um exemplo de um atleta que é um atleta remanescente para a temporada 2025, né? Que é o Souza. Você precisa ter um modelo de jogo que potencialize ainda mais a capacidade que tem um jogador diferente como é o Souza. Né? Então, essa solidez ou essa organização, ela é muito em função disso, hein? De privilegiar ou de aumentar. Eu sou um agente facilitador. Eu, enquanto treinador, preciso ter uma forma de jogar que facilite a ação dos meus jogadores e para que eu possa utilizar o máximo que esses caras têm de potencial. Então, vai ter momento em que a gente vai ter que ser uma equipe defensivamente muito forte, mas em vários momentos essa equipe vai se apresentar uma equipe extremamente agressiva, né, de acordo com a demanda do jogo. Eu não gosto de nada engessado, não gosto de nada pragmático no sentido, vai ser sempre assim, não. Uma boa equipe de futebol, na minha visão, é uma equipe que consegue ser agressiva sem ser vulnerável e ser uma equipe forte defensivamente sem perder a agressividade. Puxando o gancho do Souza, Leston, foi o principal jogador do América, indiscutivelmente, né? Claro que tivemos bons destaques, como o Renan Bragança, que fica, o Rafael Jansen, que fica, o Ferreira, que também fica, né? Mas o Anderson, que infelizmente não ficou, né? Mas existe a possibilidade até dele voltar para uma Série D do Campeonato Brasileiro, talvez. Pelo menos essa foi a informação que eu recebi, mas depende muito também do futebol que ele vai apresentar fora, né? Que às vezes você vem por uma oportunidade melhor. No que se refere ao Souza,
A gente via muito o Souza jogando sozinho na construção das jogadas, né? E no América faltou durante toda a temporada um cara que vestisse a numeração que espanta muita gente, que é a camisa 10, que é aquele 10 nas costas. Acho que 2020, inclusive, foi outro ano que o América teve um camisa 10 clássico, que foi o Rondinelli, né? Naquele ano que vocês... E depois, acho que no final veio o Xuxa, né? No América? Não foi em 20 que veio o Gustavo Xuxa? Não, Gustavo Xuxa atacante. Um meia atacante, né? Na verdade ele veio como jogando, atacante, né? Hoje ele tá jogando mais como meia, mas daquele time era o Rondinelli. Isso, nós tínhamos, o América tinha o Rondinelli e tinha o Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade, exatamente, né? Mas com características diferentes. E aquele 10 clássico era o Rondinelli. Tanto é que no primeiro jogo contra o Floresta, né, no mata-mata, o Rondinelli começou no banco de reservas, depois o Paulinho Kobayashi viu o que fez e acabou colocando no segundo tempo, o time até melhorou, mas não foi capaz de fazer o gol que diminuísse o placar naquela oportunidade. E aí de lá pra cá, os atletas que vestiram a camisa 10 não eram atletas clássicos como ele, né? O último que eu me lembro, assim, que realmente a torcida se agradou mais foi o Elvinho em 2022, mas ele não era aquele jogador clássico. Ele era o da rapidez, era do desafogo ele é um ali. meio atacante, o quebrador de linhas, né? Ali na velocidade e no drible. Driblador. Exato. Era o liso do time, né? Exato. E aí, a torcida do América sempre cobra esse camisa 10. Souza acabou sendo o camisa 10, o camisa 8, muitas vezes o camisa 9. Às vezes estava de camisa 3 na defesa defendendo, de camisa 5 combatendo na cabeça da área, né? E no seu pensamento, você pretende contar com esse atleta? Porque eu sei que tem treinadores que usam isso como um carro-chefe na montagem do elenco. Peraí, vou começar por quem pensa o jogo, camisa 10. Depois traz o resto. Como é o Leston Júnior com relação a isso? Será que a torcida do América vai ver um camisa 10 realmente, aquele cara que se preocupe só em montar as jogadas, em iniciar as jogadas? O Souza reúne características e capacidade para isso, né? Pelo seu nível técnico, pela sua capacidade de entendimento de jogo, pela sua personalidade, pela sua coragem para jogar, enfim, ele tem vários pré-requisitos aí para ser um jogador, para fazer essa função, né? Obviamente que uma equipe que tem grandes pretensões, ela precisa ter mais jogadores com essa capacidade para que possam dividir esse fardo, uma vez que o futebol, se tem um momento em que todas as equipes melhoraram muito, é no momento defensivo. Hoje está cada vez mais difícil você fazer gol, porque todo mundo melhorou muito defensivamente. Destruir é mais fácil do que construir. É claro que também a gente precisa entender o futebol de uma forma geral. Cada vez menos nós temos esse jogador disponível no mercado. E isso é na Série A, isso é na seleção brasileira, isso é um fenômeno, vamos dizer assim, nosso. Se nós olharmos ali para o lado da Argentina, por exemplo, produz muito mais meias clássicos para o futebol mundial do que o Brasil. Então nós temos um problema de formação aí, né, já de alguma década. Mas a gente está buscando, né, a gente está procurando ter um elenco que contemple essas condições, né? Um time que é protagonista na maioria das competições que vai disputar, né? Nós temos um protagonismo no campeonato estadual, nós temos um protagonismo na Série D do Campeonato Brasileiro, né? O América é um clube de uma tradição muito, muito grande no que diz respeito à disputa da Copa do Nordeste. Então, em vários momentos nós seremos muito exigidos ofensivamente a ser um time capaz de furar barreiras, de conseguir gerar espaço nas defesas do adversário. Então a gente precisa e está trabalhando para que a gente tenha, né, jogadores com essa característica que possa, juntamente com o Souza, dividir esse fardo no que diz respeito a os jogadores pensantes e de criatividade na nossa equipe. No Santo André o senhor fiz até essa pergunta na coletiva, vou até refazer, ver se a gente destrincha um pouquinho mais. No Santo André, o senhor assumiu após o Campeonato Paulista, né? Renovou para 2025, já vinha na montagem do elenco do Santo André para 2025. Então, claro que o senhor chega no América com um caderninho recheado. E dentro desse caderninho recheado, os contatos já começaram a ser feitos, podemos dizer que temos
atletas direcionados a vir para o América? Como é que está? Desde o acerto, né, vamos dizer assim, desde do acerto definitivo, a gente já iniciou as conversas primeiro internas, né? Conversando com as pessoas, mostrando aquilo que o clube tem. O ponto de partida é o que são os remanescentes. Entender os remanescentes, o porquê o clube optou pela permanência de cada um deles, o que o clube tem de expectativa em cima de cada um deles para a competição, os que têm contrato só para o estadual, os que têm contrato até o final da Série D. Então, o primeiro momento foi de entender tudo que já se passava no clube antes da minha vinda, né? E a partir daí a gente já começou a trabalhar e estamos fazendo isso. Eu estava agora no CT, saímos do CT direto para cá, reunido com o departamento de futebol, com o departamento de análise, com todas as pessoas que fazem ali, né, parte desse processo obviamente que muitos contatos, né, muitas consultas, muitas buscas de referência, né, validar uma contratação baseado não só no último campeonato que o atleta disputou, baseá-la também em 3 temporadas, nos profissionais, os treinadores que treinaram esses atletas, os preparadores físicos que trabalharam com esses atletas, o departamento médico desses clubes, né, a incidência desse jogador no departamento médico, qual era, né? Então fazer também um trabalho investigativo, né, para que a gente possa diminuir a margem de erro, né? E estão acontecendo contatos, mas aí é uma coisa que já pertence ao Constantino, à direção, né? Então eu participo desse primeiro momento e depois dali apenas fico, né, na torcida para que eles consigam êxito naquilo que a gente está construindo, para que a gente possa ter a vida um pouquinho mais facilitada, pensando no próximo atleta, porque cada contratação é muito trabalhoso, realmente assim tem exigido não só da minha parte na condição de prospectar, no sentido de buscar, sugerir, conversar, mas a segunda parte ela também é muito trabalhosa, que é a parte do mercado, porque como eu disse anteriormente, são 27 campeonatos acontecendo e nós temos uma concorrência de algumas competições desproporcional. E aí essas competições acabam inflacionando muito o mercado e dificultando muito essas ações, essas mudanças das peças no xadrez. Mas temos atletas acertados, né? Acredito que a gente, né, tá muito próximo disso, as pessoas estão trabalhando com muito afinco para que o quanto antes isso aconteça. Vou pedir para o nosso grande Luiz colocar aqui na tela, para a gente dar uma olhada, professor, como é que está a situação do América hoje, de quem saiu, de quem está, né? Temos uma listagem de quem saiu, já deixou o América. O torcedor que acompanha Marcos Lopes TV, nossa resenha do Barba, sabe, sempre a gente atualiza a situação do América e traz para eles aqui. Então, a gente vê aí que quem tem contrato, Alan Ferreira, né? E Alan Ferreira, que inclusive eu recebi informação que assinou pré-contrato com o Caxias do Rio Grande do Sul. Iago Sena, zagueiro, que jogou poucos minutos, se lesionou e ficou até o final da Série D para o América no departamento médico. Marcos Ítalo, que a informação que eu tive é de que o América não pretende contar com ele, né? Tem um contrato até o final do ano. Não sei o que o senhor pensa sobre ele. Interessa ao Náutico. Aí tem o Guilherme Guedes, lateral esquerdo, o Vini Guedes, volante. Vini Guedes que não jogou na temporada. Claro, o senhor tem todas essas informações, né? Lucas Gabriel, volante, muito bom jogador na minha opinião. Natan, Antônio Vila, Tiaguinho, Gustavo Custódio, que é o atleta, né, com contrato, está no América ainda pela questão da lesão. Ricardo Bueno e Luíde. Aí tem o Ricardo Bueno, que é uma incógnita para o torcedor. É um jogador de extrema experiência e qualidade, isso aí é indiscutível, mas veio para o América num período de recuperação de lesão. Não conseguiu, entre aspas, vulgarmente falando aqui, mostrar para que veio, infelizmente, mas com certeza é um atleta que, se tiver em condições, pode ajudar bastante. E aí eu lhe pergunto, o que falar do Ricardo Bueno? O senhor gostaria de contar com o Ricardo Bueno? Está nas suas anotações? Então, cara, assim, é difícil você estar individualizando qualquer tipo de comentário, né? Até pela audiência, né, de vocês, isso pode gerar um inflacionar de alguns atletas que a gente está buscando, às vezes, algum contato, porque se eu disser aqui que
determinado atleta a gente não conta, isso já passa uma mensagem para o mercado que eles vão precisar dessa posição, então eles vão, a gente pode pedir um pouquinho mais, então assim, é difícil a gente individualizar, é um momento muito delicado da temporada, né? Que é um momento de transição de competição, nós estamos com as competições terminando, as principais, né? Série A, Série B aí numa fase final, nós temos Copas ainda acontecendo, Copas estaduais, né? De Santa Catarina, enfim. E tem muita gente no mercado. O que eu posso dizer é que os atletas que vão permanecer para a temporada 2025, desses atletas que têm contrato, são atletas que a direção do clube, antes da minha chegada, já se tinham definido pela sequência desses atletas em função da avaliação feita. Porque na verdade, professor, esses que têm contrato é porque foram contratos feitos ainda em 2024, né? Então Exato. se estende para 2025. Exatamente. Os que renovaram apenas Renan Bragança, Rafael Jansen, Ferreira e Souza. Mas dentre esses aqui... Sim, são atletas que têm contrato com o clube. Né? E todo e qualquer atleta que tenha contrato com o clube, né? E que haja por parte de ambos, né? O interesse da sequência, são atletas que inevitavelmente nós vamos contar, né? Então, assim, a questão do cuidado de não individualizar é só porque realmente é uma condição de mercado e de se preservar também um pouco, no sentido da gente ter o entendimento que algumas decisões, elas necessitam um pouco mais de paciência, um pouco mais de entendimento para que a gente consiga ser mais assertivo, né, nas tomadas de decisão. Na minha opinião, inclusive, se o senhor me permite, eu vejo atletas como o Tiaguinho e o Luíde, o senhor acaba tendo aí 2 atacantes de lado que com certeza estando 100% pode ajudar bastante. E aí é justamente isso, né? Na cabeça do torcedor é o ponto de interrogação o Ricardo Bueno. Infelizmente, como eu disse, não conseguiu mostrar o seu futebol com a camisa do América até então. Estava fazendo um curso de licença B da CBF, aí falou-se até na possibilidade dele parar com o futebol. Mas o senhor já chegou a conversar com ele para saber a situação dele, como é que ele está? Não, eu não falei com nenhum atleta ainda. Até hoje, numa das reuniões que nós tivemos durante o dia, né, nós estamos esperando ainda algumas situações para que eu comece a falar, né, diretamente com os atletas, né, para que a gente comece também a entender um pouco. É um momento que a gente vai iniciar as conexões, né, ou seja, esse conhecimento, esse bate-papo, ainda no primeiro momento de forma remota, né, mas porque importante, quando eu falo de ter um modelo de jogo que respeite as características, né, você investigar, você conversar com o atleta, você perceber do atleta como ele se sente à vontade, como ele se sente mais seguro para jogar, né, as suas preferências, né, isso tudo é importante, isso faz parte do pacote, né, mas nós não iniciamos com ninguém, eu não falei com nenhum atleta ainda, né, nenhum dos atletas que tem contrato, nem os que renovaram, né, eu não tive ainda nenhum contato com um atleta, até porque a gente não tem tido tempo também, né, porque realmente desde a minha chegada aqui em Natal na segunda-feira, a gente tem estendido as reuniões ao longo do dia, entrando na noite. Hoje acabou sendo um dia atípico, né, em função do compromisso que a gente assumiu de estar aqui. Então, a gente conseguiu sair um pouquinho mais cedo. Mas daqui a pouco a gente vai começar a falar com cada um deles para que a gente possa já começar a colocar um pouco da ideia daquilo que a gente está disposto a propor a eles, a cada um deles, na temporada de 25. Na entrevista coletiva, o Constantino Júnior disse que desses atletas que estão aí, inclusive os acertados, ele também ele foi consultado, né? Então ninguém chega na América também sem que ele seja consultado. Claro, ele não confirmou, não vou mentir para o senhor, não confirmou. Mas nós sabemos que o América tem 4 atletas acertados. O Gabriel Araújo, o zagueiro, o Ricardo Luz, lateral direito, muito bem elogiado, o Ricardo Luz. O Herbert, atacante, que estava no time do Ceará, Iguatu. E o Giva, centroavante, que estava no Retrô. O senhor tem papel nesses acertos aqui? Teve um papel... Participou desses acertos? Ou quando o senhor já acertou, já existia? Não, eu não sei de acertos, né? Assim, o que eu posso dizer, Canindé, é que toda contratação, ela precisa ser validada por mais pessoas, né? Eu acompanhava o final do programa, né, que antecedeu aqui o podcast, né?
e eu vi em determinado momento, dizer, a questão de chave de clube, né? Eu até usei essa expressão também na minha apresentação. Sim. Né? Uma contratação de atleta é algo que envolve muita responsabilidade, porque não é só a questão técnica. Ela tem um impacto financeiro ao longo de uma temporada gigantesco, né? Porque se você contratar errado, você tem que depois contratar de novo e tem que tirar aquele que não está produzindo. Isso gera para o clube um desgaste financeiro enorme, né? Então, assim, toda contratação, eu posso dizer que aquelas que, porventura, né, as decisões que aconteceram antes da minha chegada e as decisões que estão sendo tomadas após minha chegada, ela tem envolvido todas as pessoas que fazem o futebol do clube, né? E isso é muito legal, eu fico muito confiante, porque em todas as oportunidades que eu tive que isso aconteceu, a margem de erro foi muito pequena, né? Ela foi até insignificante, porque realmente quando você tem muitas pessoas, primeiro, com conhecimento daquilo que o clube tem de bem claro, de orçamento, de objetivo, de competição, e essas pessoas vão se completando nessas decisões, a chance de acerto é muito grande. Na sua opinião, tomando como base as competições que o América vai disputar em 2025, qual a média da quantidade de atletas que o senhor gostaria de trabalhar? Então, nós estamos trabalhando aí com um número, né, vamos dizer assim, inicial de 30 atletas, né, na totalidade do elenco. É óbvio que você tem margem para mais ou para menos. Isso está muito relacionado ao que eu disse aqui anteriormente. Às vezes você consegue 2, 3 atletas que consigam fazer mais de uma função, você consegue diminuir um pouco o número de atletas, né? Às vezes o mercado não te oferta tanta opção assim, você acaba tendo que ter às vezes um atleta a mais para você ter segurança, para você não correr riscos. Algumas posições elas são muito pontuais, né? Posição que você tem daqui a pouco um risco maior de suspensão, jogadores de defesa, né? Posições que não tem como improvisar, né? Goleiro. Então assim, são algumas posições que o mercado às vezes te exige ter um a mais, mas a gente vai procurar distribuir bem esse número de atletas de forma com que a gente tenha, a partir do orçamento que nós temos disponível, gerar o máximo de equilíbrio possível nesses 29, 30 atletas que a gente vai trabalhar ao longo da temporada. E aí o trabalho ele começa com um período de pré-temporada. A expectativa é de que essa pré-temporada pudesse começar no dia 25, mas existia a ideia dela ser, né, relocada ali para o dia 18, ou seja, ser antecipada para o dia 18 de novembro. Você acha que, avaliando o trabalho que está sendo feito nos bastidores, vocês vão conseguir realmente começar a trabalhar nos dias 18 ou 25 de novembro? A ideia, tudo que está sendo feito, né, a gente está tentando otimizar o máximo possível para que a gente consiga, né, ter um tempo mínimo necessário para uma preparação para o nível de exigência que nós teremos nas competições, principalmente tratando-se do primeiro trimestre, né? A Série D ela acaba sendo uma competição onde te permite treinamentos, te permite recuperação plena do jogador, né? Essas três primeiras competições não. Então elas dependem muito de uma pré-temporada bem elaborada e realizada, né? E quando se fala em 45 dias, 60 dias, se a gente começar dia 18, nós teremos quase que 55 dias. Não, isso não é verdade, porque existem, dentro do treinamento esportivo, existem folgas, né? Você tem ali numa sequência, vamos dizer assim, de uma forma bem superficial, a cada 6 dias de treinamento ou jogo é necessário você dar um dia de folga ao atleta para que você não gere uma sobrecarga que possa daqui a pouco te criar um prejuízo. E ele possa recuperar. Exato. Nós temos, final de ano, nós temos festividades. Natal e Ano Novo, ela na pior das hipóteses, ela te impacta 2 dias em cada festividade dessa. Né? Olhando por um olhar que pouca gente olha no futebol, que é o lado humano. O jogador de futebol, ele é um ser humano, assim como qualquer outro profissional de qualquer outro segmento, né? Ele tem o direito de passar o Natal
junto com a sua família, né? Isso faz bem, inclusive, para a performance do atleta, né? Enxergar, humanizar um pouco o processo, né? Eu uso muito essa expressão. Então você tem ali, desses 55 dias, você perde ali uns 8 dias e 10 dias entre folgas e essas festividades. Então a gente está procurando fazer o máximo de esforço possível para que a gente possa começar ali no dia 18 e aí possamos fazer o processo sem atropelos, fazer de uma forma gradativa, sem ter pressa para fazer todo o processo de avaliação da parte de saúde, da parte de fisiologia, da parte de fisioterapia, enfim, fazer todo o processo de uma forma tranquila para que a gente possa, a partir do momento que iniciar os treinamentos, ter todo mundo em condição de fazer a melhor pré-temporada possível para que a gente possa, no início das competições, estar em condição de já apresentar um futebol próximo daquilo que a gente almeja. O América, na temporada 2025, ele vai ter 2 casas para jogar. O estádio José Vasconcelos da Rocha, que o senhor já conheceu, e que hoje passa por reformas, né? E aqui é a Arena das Dunas, né? E existia, inclusive, a expectativa de que o América jogasse algumas partidas do Campeonato Estadual e até algumas partidas da Série D do Campeonato Brasileiro no estádio José Vasconcelos da Rocha, em Parnamirim. Claro, tudo pode mudar dependendo da visão do comandante, que é o senhor. E como é que o senhor vê isso tudo? Né? Você tem aqui um palco de Copa do Mundo. Na entrevista coletiva, o senhor, inclusive, revelou que foi até um pouco mais fácil jogar com o América aqui, quando o senhor estava no Floresta, já que não tinha torcida, é um tapete, é um estádio de Copa do Mundo, né, padrão FIFA. E aí, claro, seus adversários vão encontrar a mesma coisa. Aí a primeira pergunta é, quando esses adversários vierem para cá, fora de casa o senhor vai encontrar muitos campos irregulares e até em péssimas condições de uso. E quando esses adversários vierem para cá, eles vão encontrar esse tapete que o senhor mencionou na entrevista coletiva. Já sabe, o senhor já tem a ideia de como neutralizar esses adversários aqui, sem contar com a sua estratégia de jogo, claro. Sim. Assim, o melhor lugar para jogar é uma decisão que, obviamente, que a parte técnica ela pode opinar, mas ela é uma decisão institucional, né? Ela é uma decisão hierarquicamente que pertence à direção do clube, né? O que eu digo é que nós precisamos ter uma identidade desde o primeiro momento de criar uma atmosfera hostil, vamos dizer assim, esportivamente falando, para quem for nos enfrentar sobre os nossos domínios, né? E isso passa pelo local, também, mas passa também pela nossa atitude, pelo que o campo vai responder, né? Para que a gente tenha uma atmosfera que o adversário, toda vez que vier enfrentar o América, tenha consciência que o América dentro de casa é muito forte e o América dentro de casa vai criar muita dificuldade para que os adversários sofram aqui o que o América sofre fora, né? Porque quando você vai jogar fora de casa, além do adversário propriamente dito, você enfrenta dificuldades de adaptação ao campo, dificuldades de deslocamento, e aí a gente tem que conseguir transformar tudo isso num pacote onde o adversário enxergue muito pouca possibilidade de bater o América sobre seus domínios, né? Então, aonde quer que seja, se para não fugir da pergunta, né, um equipamento como a Arena das Dunas, um equipamento de Copa do Mundo, é óbvio que para o jogador de futebol, isso mexe, o jogo de futebol ele é muito mental, isso estimula a questão da autoestima do atleta, né, mas não vai ser por isso que a gente pode deixar ou não de ser uma equipe muito forte jogando em casa, né, porque o principal é a gente conseguir ter uma identidade de time forte como mandante. As grandes equipes, as equipes que conseguem atingir grandes objetivos ao longo de uma temporada, inevitavelmente são equipes que fazem muito prevalecer o seu mando de campo. Então o senhor vê também a sua equipe jogando lá em Parnamirim, no estádio José Vasconcelos da Rocha? Se for uma decisão institucional, não vai ser aonde nós vamos jogar que vai determinar
o nosso desfecho da temporada, né? Porque eu repito, aonde quer que seja, a partir do momento da decisão institucional, nós precisamos ser muito forte nos jogos lá em Paramirim ou nos jogos aqui na Arena. Mas eu posso, diante da sua resposta, eu posso entender que se for da sua escolha, seria aqui. Eu vou até repetir, todo profissional se sente envaidecido em poder jogar em equipamentos como esse, como é o Maracanã, como os grandes estádios do futebol brasileiro. Tá certo. Estamos conversando com o técnico do América, Leston Júnior, o homem que vai comandar o Alvirrubro na temporada 2025. E para você que ainda não se inscreveu na Marcos Lopes TV, mais uma vez já peço, se inscreve aqui, já aciona o sininho, que aí sempre que nós tivermos novos conteúdos no canal, você vai receber a notificação em primeira mão no seu celular, no seu tablet, na sua Smart TV, no dispositivo onde você estiver conectado ao YouTube. Aqui, nesse QR Code, se você direcionar o seu telefone, você vai direto para o nosso grupo no WhatsApp. E lá receberá diariamente notícias atualizadas sobre tudo o que acontece no mundo esportivo potiguar. Então vem, faça parte do nosso bonde, porque aqui você tem cadeira cativa. E outro detalhe, não se esqueça de seguir também a Marcos Lopes TV no Spotify. E lá você vai poder ouvir, assistir todos os podcasts no dia, no horário e onde você quiser. Professor, qual América o torcedor vai poder esperar em 2025? Um América que o represente, né? O primeiro grande objetivo é esse. O torcedor ele quer um time que vença, um time que jogue bem, um time que conquiste os títulos, mas antes de tudo isso ele quer se sentir representado, ele quer ter orgulho daquilo que o time dele está entregando no que diz respeito ao comprometimento, ao respeito à camisa, à instituição, o respeito ao torcedor, tudo isso traduzido no campo, né? Uma equipe com um sentimento de insatisfação constante, de insatisfação positiva, no sentido de querer mais, uma equipe que não vai se entregar em momento algum, né? Porque eu acredito que isso é ponto de partida, porque isso é obrigação, né? A partir do momento em que a gente é escolhido, né? E todos nós somos escolhidos para estar aqui, o que nós temos que fazer como obrigação é ter um comprometimento muito grande, ter um respeito muito grande pelo torcedor, pela instituição, para que a partir daí a gente entregue o melhor trabalho possível. E uma equipe que volta ao início, né, de outras respostas que eu dei, uma equipe que seja equilibrada, o torcedor vai ter ao longo da temporada, a gente vai trabalhar muito para entregar isso para ele, uma equipe que vai buscar se aproximar muito daquilo que o torcedor tem de anseio. Em alguns momentos pode faltar capacidade técnica, pode faltar inspiração, mas transpiração é algo inegociável. O torcedor pode ter certeza que ele vai ver isso e a partir daí conseguir traduzir isso em resultado, que é o que vai marcar no final, como a gente começou falando. Mas o que eu posso controlar e garantir ao torcedor é que esse nível de comprometimento, de envolvimento e de querer ser as pessoas que vão conduzir o América ao tão sonhado acesso à Série C, esse querer ser essas pessoas, esse querer fazer parte disso, vai nos mover ao longo de toda a temporada. O senhor chega num clube que tem um staff muito qualificado. E não só pela questão profissional, mas também porque você vai ter nas suas mãos ali um staff que é formado por torcedores. Eles não só são profissionais e ótimos profissionais no que fazem, mas também são torcedores e trabalham com o coração, não só com a razão, mas também com o coração. E aí o senhor chega também com um preparador físico e um auxiliar técnico. Fala um pouquinho desses profissionais. Primeiro, eu sempre, né, e gostaria de afirmar que eu tenho tido essa impressão desde a minha chegada aqui, né, o quanto as pessoas falam com paixão. As pessoas, nós estamos ali falando de futebol, estamos ali falando das questões do trabalho, mas é perceptível que as pessoas estão falando aquilo de forma apaixonada. Isso é um ponto muito claro para mim. Segundo ponto é que eu não gosto
da expressão comissão técnica do treinador e comissão técnica da casa. A partir do momento que eu sou contratado, eu, juntamente com as pessoas que chegam comigo, fazemos parte de um todo, fazemos parte da comissão técnica do América, né? Então, isso é uma coisa que ela precisa ser comunicada sempre, não só com palavras, mas também com compartilhamento de decisões e de tarefas, né? O Daniel Rocha foi meu auxiliar, eu conheci como um profissional que já estava no clube, que foi o Floresta, né? Para corroborar com essa questão que eu acabei de dizer, que passa a ser uma comissão única. Eu tive alguns profissionais que eu cheguei no clube e eram profissionais que já trabalhavam no clube, e eu saio do clube e esses profissionais acabam saindo comigo no sentido de ir para outros trabalhos. Mas o Daniel Rocha é um profissional dessa área, um profissional que, assim como eu, foi formado em trabalhos em divisão de base, então já é uma característica que é compatível com aquilo que eu carrego, né, como marca, de ser um profissional que passou pelo processo de desenvolvimento e formação de atletas, porque tão importante quanto o treinador ganhar jogo é o treinador ter capacidade de potencializar atleta, né? E quem trabalhou com o processo de formação carrega isso como marca, né? Então é um profissional que, na minha saída do Floresta, quando meu contrato termina em 2021 e eu volto para o Santa Cruz para a temporada de 22, ele fica no Floresta e consegue a classificação do Floresta para a Copa do Nordeste, a primeira vez que o Floresta consegue participar da fase de grupo da Copa do Nordeste. O Daniel que dirigiu o Floresta na pré-Copa do Nordeste, né? Então é um profissional que é com muita capacidade, e eu tenho certeza que né, no dia a dia vocês vão perceber um profissional que está o tempo todo interagindo com o processo, como deve ser um bom assistente, né? E o Robert, um preparador físico vitorioso, campeão brasileiro da Série C com o Boa Esporte em 2016, um profissional com muitas passagens no estado de São Paulo, com muitos campeonatos paulistas, com campeonatos brasileiros da Série B, com o Sampaio Correia. Então, um profissional assim de muito gabarito, de muita capacidade, e ambos com um sentimento similar ao meu, de enxergar o América como um grande desafio, mas ao mesmo tempo como uma oportunidade gigante, né? Então chegamos nós três aí com ainda sem esse sentimento que os profissionais que já aqui estão têm, em função de já ter essa ligação com o clube há muito tempo, né? Dessa paixão já estabelecida pelo clube. Mas a gente chega muito apaixonado pelo trabalho, e essa questão de virar uma paixão afetiva, ela vai acontecer muito rápida, porque o futebol ele é muito intenso. A gente vive de uma forma tão imersiva dentro do produto futebol, que é impossível a gente não se apaixonar também pelas camisas, né, na qual nós vestimos, e o Daniel e o Robert chegam também com esse sentimento. Professor, para que a gente possa finalizar o nosso bate-papo, em se falando de categoria de base, o senhor trabalha num clube que desde do seu início, talvez, eu não conheço muito o início do Floresta, mas desde que eu acompanho o Floresta, ele tem um trabalho muito bom de categoria de base, né? E no América, o América está reestruturando a sua categoria de base. Como é que é o Leston Júnior, treinador de um time profissional, com a possibilidade de analisar aqueles jogadores de base? O jogador de base que estivesse destacando vai ter a chance com o Leston Júnior, ou o Leston Júnior vai ser aquele último ponto para a maturação do atleta? Veja bem, eu sou um profissional contratado pelo clube e preciso trabalhar para o clube, né? O Leston Júnior, a partir do momento que ele chega num clube de futebol, ele trabalha para o clube. Então, tudo aquilo que estiver a meu alcance para poder potencializar tudo que o clube tem, será feito. Voltando no início da nossa conversa, quando eu digo que as pessoas não analisam e não vão buscar profundamente sobre a trajetória de cada profissional, em 2019 no Santa Cruz, o Santa Cruz comercializou 4 atletas com idade inferior a 22 anos, atletas, 2 deles que estavam na lista da Copa São Paulo e que eu pedi para que não fosse para a Copa São Paulo. O Santa Cruz comercializou esses 4 atletas
e gerou para o clube uma receita considerável naquela mesma temporada. Todos esses atletas tiveram mais de 600 minutos jogados sob meu comando. Elias Carioca, Varley, Ítalo e João Vitor. A história está aí para ser contada, né? E não porque eu fiz força para que isso acontecesse. Eu simplesmente fui veículo facilitador para que esses atletas que estavam batendo na porta da equipe principal fosse gerado espaço para que eles pudessem se estabelecer, né? Desses 32 jogos que eu enumerei, de Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Estadual, esses atletas jogaram mais de 600 minutos, né? Então, isso é atribuição do treinador de futebol, juntamente com o departamento de futebol, criar espaço para que os atletas bem formados ou que estejam com o potencial aflorando, seja dada a eles oportunidade. O que nós não podemos ser é irresponsáveis e querer dar apenas uma satisfação ao mundo externo de dizer, tá vendo, nós estamos usando o jogador da base, mas esse jogador da base está em condição de ser usado? Todos que estiverem, nós vamos gerar espaço para isso. E aqueles que porventura ainda não estiverem em condição, o que nós pudermos contribuir para que a gente acelere o processo para que isso aconteça, será feito, repito, não por achar isso bonito ou por achar que... Não, porque é a atribuição do treinador de futebol. É isso. Esse grande Leston Júnior, treinador do América, professor, mais uma vez gratidão por ter aceitado aqui o nosso convite. A gente aqui da Marcos Lopes TV deseja todo o sucesso do mundo para o senhor na temporada e que, claro, nós possamos comemorar títulos estaduais, classificações na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil, claro, e com certeza, se Deus quiser, o acesso à Série C do Brasileiro. Obrigado, Canindé, foi um prazer, né, participar e será sempre, né, sempre que solicitado e tivermos disponibilidade, será sempre um prazer, né, por me sentir também muito à vontade, e é sempre bom a gente poder falar de futebol, né, de uma forma espontânea, de uma forma tranquila, e é um tipo de relação que eu procuro sempre, por onde passo, manter de forma respeitosa, cordial, porque eu entendo o papel da imprensa, entendo o momento do elogio, o momento da crítica, acho que tudo isso pertence ao produto. O que a gente não pode perder são os nossos valores, né, aquilo que cada um de nós carrega, né, como cidadão, né, e o respeito é um dos valores que a gente precisa estar sempre atento a eles e não tenho dúvida que não será diferente aqui com vocês. Um grande abraço. Sucesso, tudo de bom. Obrigado, para todos nós. Para todos nós. Esse, o Leston Júnior, e para você que não conseguiu assistir o nosso podcast, fique tranquilo, ele vai ficar gravado aqui no YouTube e também disponível no Spotify. O podcast Orgulho do RN fica por aqui. Agora, na próxima semana, a gente volta no dia normal, na segunda-feira, com mais América, mais histórias e, claro, mais informação. Um ótimo resto de semana para você e até a próxima. O Orgulho do RN volta na próxima segunda-feira.